Bem-vindos a mais um episódio do podcast do Clube REM, o Clube de Influências e Negócios para Médicos. Eu sou Renata Mori, otorrinolaringologista. E eu sou a doutora Briana Nicoletti, alergista e imunologista. Nós somos sócias do clube e hoje a gente tem um convidado muito especial aqui, hein, Rê? Pode contar quem é você. É o Dr. Daniel Minuti, endocrinologista, professor e pesquisador formado pela Unicamp com dedicação especial para os pacientes com diabetes. Muito bem-vindo, Daniel. Muito obrigado, muito feliz de estar aqui com vocês. É uma honra e espero poder contribuir para quem nos assiste. Impossível você não contribuir, tenho certeza. Que bom. Muito bom. Ô Dani, conta um pouco da sua trajetória como médico pra gente. Por que você decidiu fazer endocrinologia? Eu sempre gostei de química, bioquímica. E, inclusive, fiz engenharia química, né? Eu entrei em engenharia química, desisti no terceiro ano porque eu não queria trabalhar com processos, mas a química sempre me trouxe alguma luz, assim, eu gostava muito, assim. E eu já tinha essa coisa de, dentro da medicina, trabalhar com algo ligado a moléculas e tal. E na época era mais endocrinologia. E a medicina mudou muito, né? Sim. A gente pega, Briana, por exemplo, né? Imunologia. Poxa, são moléculas. Mas, enfim. Eu gostei muito de clínica, né? Não gostava da vida de cirurgião. E dentro da clínica, realmente, eu fiquei com a endocrinologia. Assim, faria tudo de novo, tá, Renata? Se eu pudesse voltar no tempo, eu faria tudo de novo, né? Eu gosto muito da especialidade clínica do consultório, né? Não faço 100% de consultório, porque eu gosto da vida universitária, eu gosto de trabalhar com ensino e pesquisa, então eu dedico mais ou menos metade da minha semana à universidade e metade ao consultório. Eu acho que isso me traz uma energia boa, assim, de estar com os residentes, com os alunos, isso me faz produzir aula, então a gente acaba estudando, a gente sabe que a melhor maneira de aprender é ensinando, né? Então, essa rotina que eu tenho, eu gosto muito. E o hospital escola é muito interessante porque te obriga a ficar atualizado, né? Ainda mais nessa era hoje do celular ali, que às vezes o aluno me pergunta uma coisa que acabou de sair, você não tá sabendo? Eu falei, poxa, é isso, você aprende por osmose até certos momentos ali, né? Mas é isso, muito bom estar na universidade, né? Muito bom. Não, e super importante, né, Dani? No momento que a gente está da medicina, né? Com a qualidade de ensino, a gente teve aquele estudo que mostrou que algumas faculdades estão precisando melhorar a qualidade de ensino. Eu acho que é muito importante bons médicos estarem engajados aí para ensinar a turminha nova que está chegando, né? Eu vejo até uma pegada meio missional nisso, assim, sabe? Porque diante de tanta frieza que a gente vê hoje de um ser humano para outro, né? E o médico com esse perfil que nós estamos para servir, né? Nós estamos para ajudar, para servir, para transformar vidas. É até estranho, né? O nosso ganha-pão é um serviço também, né? Então, assim, a gente trazer essa experiência, essa bagagem e essa visão de mundo, né? De que a gente, ao mesmo tempo, pode ter tanto uma profissão como um sacerdócio, isso é um privilégio, eu acho que isso acaba impactando sim, né? E é possível viver muito bem, do ponto de vista financeiro, né? Sustentar bem a nossa família, a gente tem nossos projetos pessoais, mas, ao mesmo tempo, a gente consegue entregar muito cuidado, né? Com muita integridade do ponto de vista ético, né? Preservando a qualidade técnica também, né? Então, é muito legal isso. E você tocou no ponto-chave, porque você falou cuidado. E tratar é muito diferente de cuidar. Tratar, qualquer um faz. Até o ChatGPT faz hoje em dia. Ele te prescreve. Agora, cuidar, manejar o caso, e você tem tantos casos complicados, são coisas muito diferentes. Renata, uma coisa muito interessante que os pacientes trazem é isso. A sua disponibilidade para eles é muito importante. E a gente pode até se colocar no lugar deles, porque a gente muitas vezes já precisou disso, né? De algum momento fora do horário comercial, em algum momento de desespero ali com alguém da família, você ter um colega que te ajude, né? Então, aí você vê o valor que isso traz, né? De você estar disponível. Então, eu até falei hoje para os residentes que era o último dia deles, né? Eles estão virando a residência agora no dia de hoje. Que, assim, conhecimento técnico todos ali têm. Mas a capacidade que eles tiverem de resolver problemas, a disponibilidade que ele tiver para os pacientes é o que vai trazer grande diferencial. É o cuidado. E por que você decidiu se especializar em diabetes? Várias influências. Primeiro, porque eu fui muito influenciado pelo meu professor Marcos Tambácia, né, que já foi presidente da Sociedade Brasileira de Diabetes, o professor Walter Minicucci, também, né, que já foi presidente da Sociedade Brasileira. Então, a Unicamp tem uma tradição muito grande na área de diabetes.
professor Mário Saad também. Então, eu tive muitas influências que a vida me trouxe ali na universidade, né? E, logicamente, que para mim é algo muito especial, que é uma doença muito bonita, porque ela é muito complexa, muitas coisas a serem descobertas. A gente é jovem ainda, né? Mas eu sou da época que só tinha metformina, glibenclamida e insulina NPH irregular, né? Hoje a gente tem um cardápio de opções que nos últimos 30 anos trouxe para a gente, que traz muita alegria e assim muitas possibilidades de auxiliar o paciente, né? Então, é isso. Foi muita influência de 3 grandes médicos, principalmente, que me fizeram olhar mais para o diabetes e a pesquisar diabetes, né? E a diferença que você pode fazer para o paciente, né, Dani? Eu estava pensando aqui. Porque o diabetes é uma doença silenciosa. Nem sempre o paciente percebe que ele está doente, né? E isso mudou um pouco também nos últimos anos, porque a gente tratava o diabético só quando ele tinha uma doença muito clara, já tinha sintomas e problemas do diabetes. Fala um pouquinho disso pra gente. Então, assim, o que é o diabetes? Quando que, de fato, você tem que começar a se preocupar com essa doença? O diabetes é uma doença silenciosa na grande maioria das vezes, porque quando o paciente tem sintoma, via de regra, a doença já está em fase avançada. Eu digo aqui do diabetes tipo 2, né? Não do diabetes tipo 1, né? Que é aquela doença em que o próprio corpo destrói as células que produzem insulina e a pessoa ela apresenta um quadro geralmente súbito, né? Perde muito peso de forma não intencional, né? Urina bastante, e, enfim, a glicemia sobe muito, né? Então, ele acaba indo para o hospital porque o diabetes está muito alto e um quadro de semanas ali, né? Mas o diabetes tipo 2, que é o mais comum de longe, o diabetes ele começa muito antes, a doença diabetes ela começa muito antes da glicose subir. Porque uma pessoa, quando faz o diagnóstico de diabetes, ela já perdeu ali 80% da capacidade de produzir insulina. Então, nessas horas, eu falo que é muito importante a busca pelo diabetes. É a pessoa ir ao médico para fazer um check-up, para fazer um exame de glicemia de jejum, hemoglobina glicada, para ele entender como é que está o metabolismo da glicose dele. Então, e muitas vezes quando a pessoa já está com diabetes até alterado, a pessoa está assintomática. Ela até fica frustrada e ela até fica indignada, mas vamos repetir o exame? Porque eu não estou sentindo nada, né? Então, primeiro é de trazer a importância de um paciente fazer exames de rotina. Tá tudo bem? Tudo bem. Vamos fazer daqui 1 ano, 2 anos, enfim, né? Cada um tem a sua regularidade aí. Mas, uma vez que foi detectada a doença, ela já está instalada ali há algum tempo, ela tem que ser tratada agressivamente e já no início. Porque muitas vezes o paciente, até antes do estágio do diabetes, do pré-diabetes, ele já tem complicações. Então, pequenas variações de açúcar no sangue já podem, em alguns pacientes, levar a complicações, que é retinopatia, neuropatia, nefropatia. Então, isso, a própria sociedade brasileira está dando mais importância para isso hoje, que antes mesmo do desenvolvimento do diabetes, no pré-diabetes, você já pode ter complicações. É imperativo que se trate, seja de forma medicamentosa ou não medicamentosa. Então, você me falou sobre o fato de ser uma doença silenciosa, né? Então, acho que o primeiro ponto é esse, né? E segundo, o que você tinha me perguntado mesmo no final, que é uma doença silenciosa? Eu vou te perguntar outra coisa antes. Todo o que a gente chama de pré-diabetes é a resistência periférica à insulina. E todo diabético tipo 2, ele começa com essa resistência periférica à insulina? Explica um pouco disso. Sim, isso é muito importante, porque, via de regra, o diabetes ele é fruto da resistência periférica à insulina. E, assim, o fator mais comum para que haja resistência periférica à insulina é a obesidade. Basicamente, Renata, assim, é a insulina que é o hormônio principal para controlar a glicose no sangue, né? Então, quando uma pessoa ganha peso, e existem vários mecanismos para isso, a insulina não funciona direito. Então, o organismo fica resistente à ação dela. Então, o corpo lança mão de produzir mais insulina, para que essa insulina, numa maior quantidade, gere os seus efeitos, que é controlar a glicose. Então, via de regra, toda pessoa que está acima do peso, ela tem resistência periférica à insulina. Agora, tem algumas pessoas que geneticamente são predispostas a desenvolver o diabetes, porque o organismo não consegue produzir tanta insulina tanto tempo. Então, essa insulina começa a diminuir a sua produção e a glicose começa a subir. Ela começa a subir em níveis normais ainda. Depois passa para o pré-diabetes,
que é aquela glicose entre 100 e 125, e depois, acima de 126, diabetes. Então, é um gradiente, né? Então, a pessoa vai subindo a glicemia. E quanto mais subir a glicemia, maior a probabilidade dela desenvolver o diabetes. Por isso que a gente foca muito hoje no histórico familiar. Eu acho que o futuro vai ser teste genético. Né? Nós não temos isso ainda de uma forma robusta. Populacional. Mas a ideia hoje foca na história familiar e trabalha muito essas pessoas que têm um antecedente de parentes próximos ali. Então, é isso. Agora, Dani, obeso sempre vai ficar alerta para diabetes, porque eles já sabem disso. Mas e os falsos, o que a gente chama de falsos magros? A pessoa que esteticamente não está tão ruim, mas tem uma gordura visceral aumentada. E principalmente, isso é fundamental. Por isso que no meu consultório a gente faz sempre bioimpedância, porque não é somente a balança. A gente tem que estudar a composição corporal, porque isso também pode ser um fator de risco para desenvolvimento de doenças metabólicas, não só diabetes, mas outras, né? Dislipidemia, doenças cardiovasculares. Então, quando o paciente tem uma quantidade de gordura visceral que é acima daquela que a gente considera adequada, isso já é um fator de risco. E é até interessante porque a gente fala de gordura, mas o local onde a gordura se deposita faz toda a diferença. Né? A gordura subcutânea, essa que a gente belisca na pele, ela é menos ruim, eu posso dizer assim, do que a gordura visceral, aquela que está dentro dos órgãos, né? Então, você tem alguns estratos populacionais, por exemplo, estratos étnicos, né? Orientais, afrodescendentes. Quando essa população tem mais gordura visceral, asiáticos também, quando tem gordura visceral aumentada, independente do IMC, ele já tem fator de risco. Ou seja, IMC normal, né? Vai pesar lá, faz o peso sobre a altura ao quadrado, normal. Mas uma distribuição metabolicamente mais desfavorável aumenta o risco também. São os típicos, oriental, o típico que a gente olha, né, Dani? Nunca é gordo. Tá tudo pra dentro, né? Mas às vezes você vê aquela barriguinha. Você vê, mas é difícil. Eles disfarçam, né? De roupa. Nunca... É difícil, né? Japonês, tirando o sumô, os gordão, aquele muito escancarado. Sim. Então, dependendo da etnia, a gente já tem um olhar, até o especialista, né? Ele já olha, puxa, esse extrato aqui eu tenho que ter mais cuidado. Esse não me engana. Exato. Isso é muito importante. Ô Dani, a gente comentou aqui sobre as medicações, né? Que hoje tem um leque muito maior de possibilidades de tratamento, mas hoje tratar o diabetes não é só com medicação, né? Isso eu acho que mudou muito da época que a gente se formou. Fala um pouquinho disso pra gente. A gente sempre tenta aliar, né, o tratamento não medicamentoso com o medicamentoso, mas como eu havia dito que uma pessoa que faz diagnóstico de diabetes, ela perdeu muito da sua capacidade de produzir insulina, a gente sempre pensa, o especialista pensa, eu tenho que preservar essas células que ainda produzem. Né? Então, o tratamento medicamentoso ele é fundamental. E a gente tem que ser, entre aspas, agressivo. Às vezes, entrar com 2 a 3 medicações logo de cara. Né? Pode até parecer estranho para o paciente, mas você ensinando e trazendo ali as motivações, ele aceita numa boa, né? Mas o tratamento não medicamentoso, ele tem a sua grande importância, porque, de certa forma, você potencializa o tratamento medicamentoso. E aí que entra o trabalho de educação do paciente. Então, é muito comum a gente perceber, independente do extrato social, tá? Que a grande parte das pessoas não tem muita consciência do que eles estão se alimentando. Então, assim, uma dieta muito rica em carboidrato, muito rica em gordura saturada, e eles não enxergam isso. Então, esse trabalho de educação ele é muito importante para a pessoa aprender e se tornar independente do médico nesse quesito. Né? E a gente sabe, né, que a pessoa acerta a alimentação, acerta o estilo de vida, ela melhora o peso, ela melhora a disposição, ela dorme melhor, ela ganha muito com isso. E, logicamente, para o diabetes também. Até, Renata, você falou de pré-diabetes, você pode trazer uma remissão temporária da doença, né? A pessoa, ela entra nas concentrações no sangue de normalidade. Né? Capaz de reverter, então. Reverter é uma palavra forte, né? Tá. Porque o reverter quer dizer que aquela disfunção que havia não existe mais, mas ela existe. Porque eu perdi células que produzem insulina. Eu não consigo mais voltar. Mas eu consigo fazer com que aquelas que ainda estão produzindo sejam suficientes para a minha demanda. Então, a gente faz remissão, né? Remissão talvez seja a palavra mais cabível aqui, né? Exato. Então, assim, a gente tem que conciliar. Os dois são importantes, né? A gente teve muito pêndulo, né? Antes era só tratamento não medicamentoso, depois só medicação, não. Mas a gente tem que conciliar as duas frentes, porque o paciente consegue preservar
dentro de um contexto, né, individual, lógico, mas ele consegue preservar mais células que produzem insulina, né? As células beta, né? Ô Dani, pensando nesse tipo de diabetes tipo 2 e nos grandes grupos alimentares, carboidrato, proteína, gordura, qual é a sua recomendação de composição alimentar para os pacientes? Foi muito importante, Renata, essa nova definição da Organização Mundial de Saúde de mudar a pirâmide alimentar, né? Que foi feito recente, né? Foi bastante comentado nas redes isso. Porque qual que era o grande problema? Era assim, deixar a gordura como sendo um grande vilão. A gordura, ela é um macronutriente extremamente importante. A gente precisa das gorduras. Até uma dieta muito pobre em gordura deixa a pessoa com muita fome, porque a gordura, de certa forma, ela traz bastante saciedade. A questão é o peso de cada macronutriente. Então, assim, na dieta ocidental hoje, a grande falha era sempre grandes porções de carboidrato e poucas porções com bastante gordura e pouca proteína. Eu acho que o grande ganho foi aumentar a importância da ingestão de proteínas. Porque, lógico, pela sua função plástica, né? De formação de músculo, etc. Principalmente pensando no contexto de longevidade hoje, né? A gente precisa aumentar a massa magra e preservar a massa magra. Mas é trazer ali de proporção 30% de proteína, 40% de carboidrato, 30% de gorduras. Mas gorduras saudáveis, né? As gorduras poliinsaturada que a gente vê em castanhas, nas oleaginosas, etc. Né? Mas a gente tem que evitar a gordura saturada, né? Dos alimentos prontos, etc. Né? Dos óleos, das frituras, né? Mas basicamente o que aconteceu é diminuir carboidrato, diminuir a fonte do carboidrato ruim, né? Que são os carboidratos simples. Né? A gente dá mais atenção aos carboidratos complexos, de legumes, de cereais, e aumentar a proteína. A gente precisa de proteína para ter mais longevidade, ter mais saúde. E em termos de composição corporal, a pessoa ter mais músculo e menos massa magra ajuda a insulina a você ter menos resistência periférica à insulina? Sem dúvida, Renata. Aumentar a massa muscular e diminuir a massa gorda, sim. Principalmente a massa gorda depositada na região visceral, né? Ela melhora muito a sensibilidade à insulina. Eu digo que músculo, ele é um tecido muito nobre. Ele gasta muita energia em repouso, ele capta muito a glicose em repouso. E para que a gente mantenha uma boa massa muscular, você tem que exercitar. O corpo tem que entender que ele tem que manter esse custo alto, né? Se a gente não se exercitar, a gente vai perdendo musculatura. Então, por isso que o exercício físico resistido, ele tem bastante importância hoje nesse contexto. Musculação. Né? Então, musculação. É isso. Também, né? Também Sim. musculação. Você viveu um diagnóstico de diabetes. Isso te mudou como médico na sua visão no tratamento dos seus pacientes? Mudou bastante. Eu sempre, Briana, fiz o exercício de empatia, sabe? De me conectar com a dor do outro, porque isso me motiva muito a entregar cada vez mais para eles. Mas o fato de você saber que tem muda muito a história. Porque, olha, assim, fazendo uma confissão aqui, a minha esposa Jussara sabe disso. Eu sempre peguei no pé dos pacientes a respeito da carbofobia, né? Porque diabetes é uma doença que é caracterizada pelo aumento de açúcar no sangue. Então, se eu diminuir carboidrato, eu vou diminuir a minha glicose no sangue. Parece um raciocínio ok, claro, para todos, mas não é bem assim, né? É só lembrar que metade do açúcar que a gente tem no sangue é o fígado que faz, né? Então, não é só isso. Mas eu fiquei carbofóbico, gente. Comecei a ficar com medo de comer carboidrato. Botei um sensor de insulina, né, sensor de glicose, melhor dizendo, contínuo. Para tudo que você comia, você vê que está aumentando, gera uma ansiedade absurda de alguém que é especialista, que trabalha com isso, que ensina os pacientes. Então, foi muito difícil no começo, né? Dá uma revolta. Olha, a gente passa por todas as fases, tá? Revolta, aceitação, mas, enfim, a gente tem que fazer do limão uma limonada, né? Então, assim, isso vai me fazer ser uma pessoa melhor, com melhores hábitos. Isso vai me fazer ser um melhor profissional, um melhor médico. Eu vou ensinar de forma mais assertiva. Então, assim, trazendo essa carbofobia, né? De novo, eu já passei por isso, tá tudo certo agora, como meu carboidrato, né? Usando medicação, né? Não sei se você sabe, mas eu uso semaglutida semanal, né? Assim, é difícil no começo, mas você tem que aceitar que é uma boa medicação, é o melhor que a gente tem. Graças a Deus eu tenho oportunidade de ter isso para mim, de poder comprar isso daí, e tá tudo bem, Mas me faz ser o melhor médico. Briana, é até interessante que eu trato também mulheres com menopausa.
Mas eu falo, gente, eu tento criar empatia, o exercício de empatia sempre, mas, poxa, eu não vou ter menopausa, eu não vou ter climatério. E eu sempre tento conversar com mulheres médicas e não médicas de me dar mais detalhes do que você sente, porque eu não vou ter isso. E eu tento também entregar o máximo para todos esses pacientes essa dor, né, de fazer esse exercício de empatia, né? O seu diagnóstico foi por exames de prevenção. O diagnóstico foi por exames de prevenção. Eu não costumava fazer muito exame de rotina, já estava alguns anos sem fazer. Veio um diagnóstico, veio um exame alterado e eu confirmei com o teste de tolerância à glicose, que é a curva glicêmica, e aí veio o resultado. Ô Dani, quem não faz exames de prevenção nunca? Quais os sinais de alerta para sintomas de diabetes? Tipo 1 e tipo 2. Os principais, tá? Então, os P's, né? Perda de peso não intencional, a poliúria, que é o excesso de urina, né? Principalmente à noite, né? A pessoa começa a acordar mais vezes e a urinar num volume maior, né? E polidipsia, né? Ter mais sede, né? Beber mais água porque está urinando mais, né? Quando a glicose aumenta no sangue, a taxa de filtração nos rins aumenta, por isso que ele acaba urinando mais a urina com glicose aí. Então, são esses 3 sinais: perda de peso não intencional, poliúria, que é aumento da urina, e aumento da sede mesmo, né? PPP aí. E me conta uma coisa, diabetes tipo 1, você é especialista nisso, né? Você trata muitos pacientes com diabetes tipo 1. Sim, sim. O que foi revolucionário no tratamento dos pacientes com diabetes tipo 1? Os sensores, a bomba de insulina, isso foi revolucionário? Excelente, Renata. Assim, várias coisas nos últimos 30 anos. Primeiro, trazendo o contexto histórico ali. Primeiro, as insulinas lentas e ultralentas, que elas têm uma variabilidade menor, né, de farmacocinética, o que diminuiu muito as hipoglicemias. Então, as insulinas, né, as ultralentas e as ultra-rápidas, né? Então, ajudou demais. A gente consegue imitar um pouco mais ou chegar mais perto daquilo que é fisiológico, que a gente sempre quer isso. Imitar o pâncreas. Imitar o pâncreas. Longe disso ainda, mas assim, aproxima muito, tá? Depois vieram as questões relacionadas às bombas de insulina, que cada vez estão ficando mais, trazendo mais essa questão fisiológica. Está cada vez mais imitando um pâncreas. Nós não temos o pâncreas artificial ainda, que faz tudo sozinho, né? Que faça a medição da glicemia e aí libera insulina de forma proporcional. Explica um pouco como funciona a bomba, Dani, para quem não conhece. A bomba de insulina, ele é um dispositivo eletrônico que tem ali insulina rápida ou ultra rápida no seu reservatório e nela fica conectada uma mangueirinha, um catéter que fica no subcutâneo e geralmente, aí depende da bomba. Tem bomba que é conectada já num sensor de glicemia contínua. Então, o paciente usa aquele sensor de monitorização contínua, eles vão se conversando. E essa bomba de insulina ela vai secretando insulina de forma constante ao longo do dia e aumentando nas refeições. E aí o paciente ele faz esse input de dados, né, do quanto ele está comendo e o quanto de insulina ele vai secretar naquele momento. Hoje já tem bombas de insulina no Brasil, por exemplo, que não tem mais o catéter. Você coloca no seu braço, ela já tem o reservatório e já tem algoritmos com bem avançados assim com inteligência artificial, em que praticamente o paciente hoje não precisa mais contar carboidrato. Ele faz um input de dados nas primeiras semanas, ele vai aprendendo e depois ele só comunica via aplicativo que ele vai comer o auto-run lá, que ele injeta sozinho a insulina. Então, assim, isso é algo também revolucionário. Né? Você diminuir as picadas, né? Só com uma bomba de insulina. O grande entrave ainda é o custo. E para finalizar, é o monitor, o sensor de monitorização contínua da glicose. É fantástico, porque você imagina, Renata, o ideal é o paciente com diabetes tipo 1 picar o dedo ali, sei lá, 6, 7, 8 vezes por dia. Né? Agora, coloca isso na prática, você picar o seu dedo na correria, enfim, né? Com o custo disso, enfim. E aí você coloca um sensor no seu braço, que ele fica ali 14 dias em média, e que ele mede ali praticamente minuto a minuto e entrega isso via Bluetooth no seu celular. Então, assim, o que é mais vantajoso? Você ter 7, 8 picadas, medições ou 180, 200 por dia, em que traz um traçado ali do seu dia, né? Então, realmente, isso foi revolucionário na medida em que isso faz com que uma
maior monitorização gera mais correções que, consequentemente, geram melhor controle. Com melhores insulinas, né, que evita os quadros de hipoglicemia, que é um grande problema para o portador de diabetes, isso traz muita qualidade de vida. A questão agora são os custos relacionados ao tratamento, né? Seja das insulinas, seja dos sensores. Mas, por exemplo, em São Paulo, na prefeitura, você já tem disponível via SUS para crianças e adolescentes até 18 anos o sensor. Então, isso é um grande ganho, porque não é barato, né? Eu te perguntei isso, Dani, porque eu tenho um grande amigo meu que tem um filhinho que fez diagnóstico de diabetes tipo 1 com 2 anos de idade. Cara, muito pequeno. E ele foi uma criança que cresceu tomando muitas picadas, cresceu tomando várias insulinas. Num certo momento ali, depois que os pais aprenderam a lidar com a insulina, eles colocaram bomba na criança. A criança, agora ele já tem 15 anos, mas ele, naquela época, ele aprendeu a contar carboidratos. Ele era um menino totalmente diferente, muito mais maduro do que os outros. E aí, um dia, a minha amiga perguntou pra ele... Ô, B, se tivesse uma coisa que eu pudesse fazer para melhorar a sua vida, o que é essa coisa? Ele falou, mãe, eu tô brincando, jogando futebol, jogando tênis, eu tenho que parar para picar meu dedo. Cara, isso é muito chato. E aí, tinham acabado de lançar os sensores. Nem tinha no Brasil, tinha na Alemanha só. Uhum. E aí, eles foram atrás e conseguiram trazer o sensor. E aí, naquela época, ainda tinha que escanear. Agora vai direto pro celular, né? Naquela época, tinha que passar o celular ali. Mas era só ele passar, eu lia. E ele falou que mudou completamente a vida dele. Mudou completamente. E claro, e aí ficava na escola ou com a babá, e aí passava e os pais recebiam a informação no aplicativo. Exato. E aí eles ficaram, assim, mudou a dinâmica familiar. Porque a criança conseguiu ter mais... Ela já tinha, mas assim, muita autonomia e liberdade. Os pais ficavam mais tranquilos, que não precisavam confiar, mandar foto de quanto é que estava a destro. Foi muito impactante na vida dele. E o diabetes tipo 1 é uma doença que envolve toda a família, não é? Eu costumo dizer, quando eu começo a abordar a primeira consulta de um paciente, junto com a família, lógico, e geralmente quando é diagnóstico recente, a família está arrasada e com muito medo ali, eu costumo dizer o seguinte, que sim, é uma doença potencialmente grave, ela pode matar, não é? Pode trazer complicações. Mas a gente tem hoje muitas ferramentas que podem fazer com que a pessoa tenha uma vida muito boa e uma vida longeva, sem complicações. A questão é que eu, como médico, e a minha nutricionista parceira também, nós temos que entregar ferramentas. A gente precisa ensinar vocês a como lidar com o diabetes. E uma criança ou adolescente com diabetes tipo 1, ela tem que ser uma pessoa organizada. Ela tem que organizar as refeições, ela tem que organizar a aplicação da insulina, onde que ela vai levar, né? Ela tem que se programar, ela tem que ser organizada. Se ela for organizada com diabetes e levar essa organização para as outras áreas da vida dela, para a escola, para o trabalho, eu falei, gente, ninguém segura vocês. Vocês vão ser o melhor em tudo em que vocês forem se aplicar a fazer. Porque o diabetes exige isso. Então, leva isso. E vamos fazer isso, que é uma notícia ruim, virar um negócio bom. Porque isso vai fazer de você uma pessoa melhor, mais organizada, mais resiliente, mais preparada para enfrentar a vida. Porque o diabetes, ninguém tem culpa de ter diabetes tipo 1. Né? Isso aparece na vida e na família. E assim, a questão é, lógico, chora, enxuga a lágrima, respira fundo e vamos caminhar junto. E foi o que aconteceu com esse menino. Ele é um menino fora da curva hoje em dia. Ele é um esportista, ele é bom em muitos esportes, porque também o pai dele ficou cobrando com que ele fizesse esporte, porque ele sabia da importância do esporte para o diabetes. E ele é um menino fora da curva, perto das outras crianças. Porque ele é metódico, organizado e determinado. Ele é um menino incrível. Ô, Dani, tem idade para fazer diagnóstico de diabetes tipo 1, diabetes tipo 2? Qualquer idade pode aparecer diabetes, né? Inclusive o tipo 1 a gente vê muito, assim, criança ali, né? Que é ali o final da primeira infância, início da adolescência, talvez seja o maior pico de incidência ali, mas pode acontecer em qualquer idade. A gente fez aí diagnóstico há menos de um mês de uma mulher de 72 anos, né? Então pode acontecer em todas as idades. O diabetes tipo 2, ele é relacionado muito com a idade, né? Quanto mais tempo de exposição à resistência à insulina, mais provável dele ter diabetes tipo 2. Então, é uma incidência que depende muito da idade, tá? Então, quanto mais idade, mais probabilidade de diabetes tipo 2. O tipo 1 pode ser todas as idades,
mas mais ali no final da primeira infância, início da adolescência e algum pico ali perto dos 30 anos. Mas pode acontecer em qualquer idade, que a gente chama de LADA, né, no adulto, né, que é uma doença autoimune com uma progressão mais lenta. Início mais tardio. Início mais tardio. Exato. E me fala outra coisa, quem tem indicação de usar o monitor de glicose? Teoricamente, toda pessoa que tem diabetes poderia usar o sensor, porque é uma maneira até de aprender. Eu tenho feito muito no consultório, né? A gente trabalha no consultório particular, então as pessoas têm mais condição financeira. Mas a pessoa fez o diagnóstico de diabetes, ela está cheia de perguntas e medos. Eu uso muitas vezes o sensor para um próximo encontro, em que a gente... Porque o monitor ele gera relatórios, né? No aplicativo. Então, você vê as curvas de variação de glicose, traz muito subsídio para a gente orientar os pacientes. Então, tem um contexto educativo. O paciente que usa insulina, o insulino requerente, teoricamente ele tem que usar o sensor. Porque para cada aplicação de insulina que ele vai fazer, ou mesmo com a bomba, ele tem que saber quanto é que está a glicemia para ele ajustar as doses da insulina rápida, principalmente. Então, para todo paciente pode ser educativo, mas obrigatório para o paciente insulino requerente, né, que pode ser o portador de diabetes tipo 1 e o tipo 2, que já está numa fase mais avançada, em que ele não consegue produzir mais insulina na quantidade adequada, ele vai precisar insulinizar. Então, o sensor ele também é importante para isso. Agora, para quem está bem controlado e usa medicação oral, não é obrigatório, né? Só que tem pessoas que usam uma vez por caráter educativo, ele fala, Daniel, eu não consigo ficar sem isso daqui. Porque ele vai testando alimentos, ele faz o exercício, um dia que ele precisou ficar em jejum porque trabalhou demais, ele vê a curva, como se comporta. Quando ele fica doente, ele vê que muda a curva também. A mulher em fases pré-menstruais também muda. Então, assim, todo diabetes tipo 2, pessoa que tem diabetes tipo 2, poderia usar também. Que pode ser educativo até para quem não tem diabetes? Para um paciente que precisa melhorar o comportamento, melhorar hábitos e perder peso? A gente não tem muito trabalho científico a respeito disso, né? Eu já acabei fazendo, porque pessoas às vezes acabaram usando o sensor e trazem para a gente dúvidas. Olha, eu comprei um sensor, coloquei aqui e aí ele tem ali as dúvidas. Do dia que ele comeu fritura, do dia que ele estava doente lá tomando antibiótico, que a curva subiu mais do que deveria. Ou a pessoa que tem uma doença reumatológica toma corticoide, aí vê que fica diferente a glicose. Então, assim, você está vendo ali, de forma individualizada, a curva de secreção de insulina. Secreção de insulina não, né? Mas é ver a curva de glicemia e, consequentemente, como que o paciente ele reage com a produção de insulina dele. É muito educativo, então, pode né? ser muito interessante. Pode ser. Faz diferença para o paciente diabético ser acompanhado por consultas ou por um programa de tratamento, por um acompanhamento multidisciplinar? Briana, essa pergunta sua é fantástica, porque isso tem sido uma dor para mim. Hoje nós estamos na era das doenças crônicas, né, não contagiosas, né? Então, um portador de diabetes tipo 1, poxa, gente, é uma ciência toda que a gente tem que muitas vezes, de uma maneira traduzida para o leigo, levar para eles. Eu sempre falo que o paciente tem que ficar cada vez menos dependente de mim, porque eu vou armando ele de conhecimento para que ele não precise de mim. Eu quero ser mais um mentor numa fase avançada. É uma mentoria, né? Para situações avançadas, muito particulares, né? Então, assim, é impossível em uma hora você ensinar tudo. As perguntas são muitas. Então, o que a gente foi desenvolvendo ao longo do tempo, Briana, é o seguinte. Primeiro que uma consulta não resolve. Muito menos uma consulta e um retorno, tá? Então, a gente preparou um curso, digamos assim, um planejamento, um plano de cuidado para portadores de diabetes tipo 1, por exemplo. Para tipo 2, para obesidade. Porque a gente vai dando conhecimento ao longo de um trajeto para que no final dele o paciente se sinta mais seguro daquilo que ele tem, ele conheça mais a doença, ele saiba o porquê de usar as medicações, de como trabalhar com as insulinas. Algumas situações especiais ele também já ter autonomia para cuidar disso e para que ele seja independente, mais feliz, mais satisfeito consigo mesmo. Então, não dá uma consulta. A mesma coisa obesidade, a mesma coisa diabetes tipo 2. Então, você vai trazendo primeiro conceitos básicos e aí você vai caminhando ao longo da complexidade da doença para que ele, ao longo de alguns meses, ele se torne mais independente, né? Ele se forme no curso ali que a gente traz para ele.
Então, hoje, para essas doenças crônicas, é imperativo, é fundamental um plano de acompanhamento. Que no diabetes tipo 1, por exemplo, a gente tem, dependendo da pessoa, da família, de 4 a 6 meses, com encontros mensais, conversas semanais, né? Disponibilidade em grupo de WhatsApp. Eu tenho uma nutricionista que é educadora em diabetes. A gente cria grupos de WhatsApp com as famílias para que a gente seja disponível em situações especiais, à noite, no final de semana, né? E para eles isso é muito importante, né? Você ir lá numa consulta e não ter acesso ao médico, e na hora que aconteceu alguma coisa, né? Estragou a insulina, não funcionou ali, subiu, a criança está doente, como é que a gente faz, né? Então, esse plano de cuidado, ele acabou impactando muito positivamente, Briana. Agora, trazendo a questão dos resultados, os pacientes ficam melhor controlados, eles ficam mais seguros de saber que a gente está sempre disponível para eles, e os resultados dos exames, né? A melhora dos exames eu tenho N casos para trazer, assim, de sucesso, né? Em que a pessoa hoje me vê pouco até. Pega pessoas, assim, 3º grau completo, com um bom grau de conhecimento e condição, a pessoa ela fica independente. Eu tenho que até buscar eles, às vezes, tá tudo bem? Traz os exames, volta, tá tudo bem. Então, assim, é muito legal para o médico, né, que quer cuidar das pessoas, esse plano de acompanhamento para doença crônica, ele faz toda a diferença. E as canetas emagrecedoras também foram revolucionárias para o emagrecimento? Os análogos de GLP-1, né, que a gente conhece aí por canetas emagrecedoras, realmente são fantásticas. Porque, de certa forma, é algo revolucionário. Porque eu digo, Renata, que assim, são medicações que são, primeiro, muito seguras. Né? Elas são tão seguras que eu posso passar para pacientes que já tiveram infarto, que já tiveram AVC, só para você ter uma ideia. Inclusive, eles morrem menos, né? Quando você trata pessoas portadores de obesidade, por exemplo, diabetes, que usam os análogos de GLP-1, eles têm uma mortalidade menor. Isso foi revolucionário para dentro do campo da diabetologia. Tanto que hoje o cardio e o endócrino estão muito juntos nesse processo. Então, são medicações que mudam a história das doenças, né? Então, elas diminuem a mortalidade cardiovascular, elas são extremamente seguras, elas são eficazes, né? Elas diminuem muito a hemoglobina glicada no portador de diabetes tipo 2. As pessoas perdem peso de forma bastante razoável, né? Mais do que qualquer outra medicação que já houve aqui, que seja segura, né? Então, realmente, chegou para ficar. São moléculas que, né, a gente começou com o exenatide, depois liraglutida, semaglutida, agora tirzepatida e outras que vão entrar no mercado, né? Mais composições também que estão chegando, né? Os análogos de amilina. Então, sim, a gente tem um cenário para daqui 10, 20 anos, assim, fantástico, que vai oferecer mais cuidado e com muita segurança para os pacientes. Mas é revolucionário mesmo, Renata. É revolucionário, né? Sabe o que eu acho interessante você contar, Dani? O que elas têm de diferentes dos outros remédios que se usavam antigamente para emagrecer? Ok, a gente, no início, né, as medicações para emagrecer eram muito derivadas de anfetaminas, né? Então, eram drogas que aceleravam o metabolismo, né? Diminuíam a fome, porque tem a ação central delas. Mas o grande problema dessas medicações era um aumento de pressão arterial, a própria dependência, alterações psiquiátricas. E a questão é, assim, quando havia a suspensão do uso, o rápido reganho de peso, né? E a gente sabe hoje que esse rápido reganho de peso, o efeito sanfona, ele é muito ruim para o metabolismo, né? Então, acabou de sair um trabalho publicado que nós temos a gordura marrom, né? Aquela gordura que ela tem a característica de queimar muita caloria. Então, o efeito sanfona, ele diminui a atividade do tecido gorduroso marrom. Então, a pessoa tende a ter mais dificuldade de perder e manter peso com esse efeito sanfona. Né? A própria sibutramina, né? Que ela tem uma molécula muito parecida com a fluoxetina, né? Da classe dos antidepressivos, e tinha esse efeito colateral de perder peso também, mas que mostrou aí alguma insegurança com pacientes de maior risco cardiovascular, né? Assim, tem aquela questão da taquifilaxia, né? O uso crônico não traz mais tanto a manutenção do peso. Então, assim, eram muito poucas opções com algum risco também do seu uso crônico. E muito efeito colateral, né? Bastante efeito colateral. E aí você traz essas drogas novas, que sim, elas têm efeitos colaterais, mas grave, praticamente nenhum, né? Os efeitos colaterais geralmente são mais leves, para outros mais, mas tendem a passar ao longo do tempo, né? Com o uso contínuo.
principalmente ligados ao trato gastrointestinal, né? Como uma das ações da medicação é diminuir a velocidade de trânsito do intestino, né? Que vai aqui do esôfago até o intestino mesmo, a pessoa tem um pouco de náusea, né? A náusea é uma queixa bastante comum, o intestino mais preso. Outras pessoas têm o intestino mais... solta o intestino, tem um pouco de diarreia, né? Poucas pessoas com vômito, tá? Essas moléculas mais novas, vômito já não é uma coisa tão comum. Mas eles trazem isso pra gente. Mas assim, nada que um ajuste em relação ao tipo da alimentação, a um tipo de alimentação que seja um pouco mais laxativa, isso já ajuda bem. E a paciência também, né? Que ao longo de algumas semanas isso passa, é tranquilo para trabalhar com os pacientes. Por isso que eles devem ser acompanhados e os remédios devem ser prescritos por médicos, né, Daniel? É verdade. Na época, me perguntaram se eu era a favor de que essas medicações fossem liberadas na farmácia só com prescrição. Sim. E eu tive alguns casos muito ilustrativos de pessoas que têm distúrbios da autoimagem, né? Eu estou dizendo de bulimia, anorexia, e essas pessoas abusavam dessas medicações porque elas eram compradas livremente. Então, a pessoa... Ela reforçava a sua doença, né? Usando essas medicações de uma forma que não era adequada, né? E também o uso indiscriminado, aí, trazendo, às vezes, colocando doses muito mais altas do que as... né? Não escalonando as doses da maneira adequada, enfim. Realmente, o médico precisa encabeçar esse tratamento aí, né? E apesar dessas moléculas novas serem tão eficientes... o acompanhamento desses pacientes e eles entrarem num programa de acompanhamento para eles não terem o reganho também é importante, né? Renata, tratamento de obesidade é de longo prazo, né? A obesidade é uma doença, ela precisa ser tratada cronicamente, assim como hipertensão, como diabetes. E aí entra também o trabalho de educação, porque, como eu havia dito, assim, as pessoas têm muito pouca consciência do que elas estão ingerindo. Seja líquidos, sejam sólidos, eles não têm muita noção. Então, assim, o trabalho de educação nutricional nesse plano de cuidado, ele é fundamental. As pessoas realmente mudam de vida. Então, você ensina a pessoa a se alimentar melhor, você ensina a importância da atividade física e dela reestruturar a agenda dela visando o autocuidado, né? Eu falo para eles, mas pensando em mim também, né? Porque a gente também tem que pensar nisso, né? Associado ao uso da medicação, e muitas vezes o uso da medicação vai ser crônico, Renata, os pacientes que têm já um extrato de obesidade, né, um nível de obesidade mais elevado, vai precisar de uso crônico, né? Ela tem que ter essa consciência, que ela não vai parar, ela não vai fazer desmame e vai parar, não vai, ela vai usar cronicamente. Trazer essa visão para eles, e isso vão meses, isso é muito importante. Então, essa mesma coisa, contato semanal, disponibilidade a qualquer momento do dia para tirar dúvidas, encontros regulares, mas com um projeto que você entrega para eles, né, de educação, né, aí no caso de como cuidar da obesidade, isso faz muita diferença. Isso faz com que as perdas de peso sejam maiores e que a manutenção do peso também seja mais eficaz, mais duradoura, né? E mudando completamente de assunto agora... Me fala se você acha importante médicos como você, bons, bem formados, aparecerem em público, nas redes sociais, para dar a informação correta, já que tem tanta desinformação hoje em dia. Esse é o meu apelo a você, médico. Bem informado, que tá aí, assim... Poxa, eu não vou aparecer no Instagram, eu não vou aparecer no YouTube, porque quem faz isso é médico mal formado, que precisa se expor aqui na rede para se aparecer, enfim, para ter sua carteira de clientes. Não. Tem muita gente que quer ver você, médico bem informado, dando orientação. O médico, acima de tudo, é um orientador. Então, tem muita gente que quer boa informação. Hoje, nós temos uma crise de muita informação, né? A gente, quando estava no colégio, no ensino fundamental, a gente não tinha. Era a biblioteca, pegar uma Barça lá desatualizada, não é verdade? Hoje, a gente abre a internet para ler sobre determinado assunto e a gente fica mais confuso ainda. Porque tem gente que fala A e o outro fala Z. Ou seja, o que eu acredito aqui? E trabalho tem para tudo. De todos os tipos. Exato. Tem que saber interpretar o trabalho, Exato. Né? Se a revista realmente é confiável, né? Nós temos revistas predatórias, né? São fábricas de dinheiro que publicam, não sei nem falar o quê, enfim. Mas tem muita gente querendo ouvir um médico bem informado, o que ele pensa a respeito de determinada medicação, determinado tratamento, determinada doença. Então, você médico, é muito importante você se expor, sim, vencer esse medo e trazer informação de qualidade, porque os pacientes hoje procuram
médicos, qual que é a formação dele, onde ele estudou, o que ele faz hoje, qual que é a persona dele, né? Qual é o alvo, né? Que ele se especializou, enfim. Então, assim, é muito importante isso, que a gente aumente o nosso peso, a nossa presença nas redes sociais. E por último, Dani, me conta o que o Clube REM trouxe para sua carreira. O Clube REM, ele é um espaço em que pessoas, assim, das mais variadas especialidades médicas se juntaram para criar uma rede de influência mesmo, né? Trazendo conhecimento atualizado, trazendo, assim, as principais novidades de cada área e o papel deles, onde eles trabalham, nas universidades, nos consultórios, nas diferentes cidades do Brasil, né? Então, isso alimenta também a nossa vontade de fazer diferença também. Então, eu, durante muito tempo, muitas vezes eu deixei de influenciar mais pessoas por medo mesmo. Medo de me expor, medo de aparecer na internet e trazer aqui a minha opinião. Agora você vê médicos bem formados, né? Muitas vezes são referências nas suas respectivas áreas, trazendo informação de qualidade e fazendo o sucesso, ou seja, influenciando positivamente pessoas, pois isso é um motor para mim. Isso faz eu vencer minha vergonha, minha timidez, enfim, todas as minhas crenças limitantes que eu tinha. Então, aqui para mim é um espaço de crescimento e assim, poxa vida, eu consigo acreditar que o Brasil pode melhorar, o mundo pode melhorar com médicos de qualidade que influenciam pessoas. Tô sentindo uma promessa de mais presença nas redes sociais, hein? Para mim é um desafio. A esposa dele que tá cobrando tá aqui atrás, ó. Para mim é um grande desafio, mas tem sido muito bom enfrentar isso. A gente não tem tempo, essa é a verdade. Só que é muito importante a gente dar as caras, pra dar notícias certas. E claro, pra gente se posicionar, pra gente aumentar a nossa autoridade. Se você não tá nas redes sociais, praticamente você não existe mais hoje em dia. Exato. É isso. Conhece a Renata? A pessoa já olha lá. É isso. Você pode até ser indicado por uma pessoa, um amigo seu, um outro médico, mas você acaba indo olhar um pouquinho sobre essa pessoa, o currículo, como que ela se comporta. E sabe o que me motivou a entrar? Não foi nem a minha esposa com essa necessidade de aparecer. Foi de um problema que pacientes me procuravam, às vezes, para tratamentos assim de anabolizante, para academia, e criava uma situação muito ruim para mim dentro do consultório, porque eu não faço prescrição de anabolizante para fins estéticos, né? Lógico que eu prescrevo testosterona para quem tem deficiência, eu faço isso até bastante no consultório. Mas para fins estéticos, não. Então, criava uma situação muito ruim. Aí eu pensei comigo, eu vou me expor nas redes sociais, porque quem quiser me conhecer vai olhar e se ele quiser, ele não vai aparecer no consultório. Eu falo, não, esse médico não prescreve o que eu quero. Seleciona o paciente adequado para o médico certo. Exato. E quem sabe, Renata, a pessoa olhando minha formação, eu falei, pô, esse cara é de confiança. Eu não vou usar isso aqui, eu não vou seguir o que o fulano ou beltrano tá falando, porque ele me trouxe alguns alertas que eu não sabia. Você entende que eu consigo fazer muita coisa interessante me expondo nas redes sociais? E tem dado certo, viu? Que bom. E aí, Bri? Bons médicos têm que estar em redes sociais, têm que falar. Hoje a gente sabe que a população chega a mais de 70% das pessoas buscarem informações de saúde e seus médicos por redes sociais, na internet. Então, faz parte da ajuda, né, entre esse mar de desinformação, mas também para a gente poder prosperar, continuar cuidando dos nossos pacientes, porque isso a longo prazo, a gente não sabe o quanto que vai impactar no médico que vai ficar só dentro do consultório, né? Exato. E o que eu acho importante é que pro Clube REM são selecionados médicos realmente bem formados. Aqui dentro conosco não tem médico que não é bem formado. Picareta não tem vez aqui. Como a gente te acha nas redes sociais? @Daniel Minuti, Minuti com 2 T's e o I no final. E se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida que acontece ali ouvindo essa conversa aqui, manda um direct para mim, eu faço questão de criar postagens para responder a dúvida de cada um. Você, Bri, suas redes sociais? Doutora Briana Nicolete, @doutora Briana Nicolete, Briana com 2 N's, Nicolete com 2 T's e I. E também estou à disposição para responder para vocês qualquer dúvida que vocês tiverem aí. O meu é @otorrinoexperts. E para os médicos que quiserem conhecer um pouco mais do Clube REM, é @clube.rem. Falei certo? Falou.
E é isso, obrigada pela presença, foi um prazer. Uma alegria, fico Episódio muito grato. maravilhoso, acrescentou muito. Muito Que bom. obrigada, viu, Daniel? Foi ótimo. Foi um prazer, gente.